Olá, pessoal, como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Estão se alimentando direitinho, né, para ganhar uma imunidade? Eu espero que sim. É, eu preparei uma lista, né, de assuntos que a gente vai ver, né, durante esse período, que são assuntos que a gente vai fazer um nivelamento entre os alunos do quinto, né, ano até os alunos do primeiro ano. E aí sempre vocês vão receber, junto com os vídeos, uma ficha de exercício. E as fichas de exercício, elas vão ser voltadas a cada grupo de série, tá? Lá no finalzinho do vídeo eu explico um pouquinho mais para vocês sobre isso. Então, o tema da aula de hoje será a água, tá? E a gente vai aprofundar e vai fazer alguns questionamentos a respeito da água. Então, vamos lá. Então, vamos começar dando uma olhadinha nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês. Todos vocês já sabem que isso aqui se trata de um iceberg. Porém, o que poucas pessoas sabem é que icebergs eles são blocos de gelo que se desprenderam das geleiras que ficam no Polo Norte ou no Polo Sul. E ainda tem poucas pessoas que sabem que apenas 10 a 20% de um iceberg ele fica acima do nível do mar, sendo o restante abaixo desse nível. E aí é que fica interessante, gente, porque um iceberg ele pode chegar a pesar dezenas de toneladas, mas mesmo assim eles flutuam sobre a água do mar. E aí, será que você sabe me dizer por que isso acontece? Por que será que os icebergs, mesmo pesando dezenas de toneladas, mesmo assim ainda flutuam sobre a água do mar? Bom, gente, essa indagação, entre outras coisas, a gente vai descobrir ao longo da aula de hoje, ok? Então vamos lá. Então, a água, como todos já sabem, ela é indispensável para a vida na Terra. E ela é encontrada em locais como mares, rios, lagos, oceanos, nuvens, lençóis freáticos, no ar, nos animais. E ela corresponde, gente, a cerca de 71% da superfície da Terra. No entanto, desses 71% de água que a gente tem na Terra, 97,4% está na forma de água salgada e apenas 2,6% na forma de água doce. Desses 2,6%, 1,98%, perdão, eles estão presos nas calotas polares e nas geleiras. 0,59 ele está na água subterrânea, né, tá lá nos lençóis freáticos, e apenas 0,9% da água doce ela está disponível para que os seres vivos consigam utilizar. Ou seja, 1% de toda a água que existe no mundo, ela está disponível na forma livre para todo mundo, todos os seres vivos poderem utilizar. Além disso, também encontramos água no interior dos seres vivos. Na espécie humana, por exemplo, a quantidade ela pode variar de um ser vivo para outro em função da idade, do sexo ou do biótipo. Observe essa comparação aí que eu trouxe na imagem para vocês. Olhem só aqui no exemplo. Os fetos, eles podem chegar a ter 90% de água, enquanto o idoso, esse percentual de água pode chegar a 55%. Dá uma olhadinha agora na outra imagem e vocês vão ver que os pulmões e o fígado, eles são os órgãos que mais têm água dentro do corpo de um ser humano. Já os ossos, eles possuem a menor quantidade de água, aproximadamente 22%. Em outros animais, a quantidade de água também varia. Olha esses exemplos aí que eu trouxe para vocês. A minhoca, ela tem aproximadamente 80% de água no corpo. Alguns peixes chegam a ter 67% de água. A galinha, ela tem 74% de água no corpo, enquanto as algas vivas, que são quinidárias, né, que a gente encontra nos mares, elas chegam a ter 95% de água corpórea. Vamos fazer agora uma comparação entre os percentuais de água nos vegetais. Notem aí que as frutas e as hortaliças, elas normalmente têm uma grande quantidade de água. E isso é o que faz que esses alimentos eles sejam perecíveis, ou seja, eles não duram muito tempo se não tiverem sobre refrigeração. Agora dá uma olhadinha no amendoim. Note que ele tem apenas 7% de água. Isso é importante, gente, porque dentro do amendoim, dentro dessa semente do amendoim, nós vamos encontrar um embrião, né? Então, se essa semente ela tivesse uma grande quantidade de água, por consequência, ela ia acabar se desfazendo muito mais rápido, tá? Então, é necessário que as sementes elas tenham uma baixa quantidade de água para permitir a dispersão da espécie.
Então, gente, a água é uma das moléculas mais simples, porque ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Observem aí que o átomo de oxigênio ele se liga a dois átomos de hidrogênio, formando essa estrutura molecular. Essa mesma molécula vai interagir com outras moléculas iguais, delimitando assim propriedades da água, ok? Então, a água pura, ela apresenta algumas propriedades que é interessante a gente relembrar, que são, ela é insípida, ou seja, ela não tem gosto, ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro, e ela é incolor, não tem cor. Essas características, essas propriedades que a água tem, a gente pode chamá-las de propriedades organolépticas. Por quê? Porque elas são percebidas por nossos órgãos do sentido, ok? Agora, detalhe é o seguinte, é comum a gente passar no rio, é comum a gente passar no oceano, e dá de cara com uma água de uma tonalidade diferente. Por exemplo, ela pode estar um tom mais esverdeado. Tá? Isso acontece porque ali naquele mar teve uma proliferação de cianobactérias, por exemplo. E aí a grande proliferação dessas cianobactérias fez com que a água mudasse de tonalidade, ok? Mas a água pura, ela tem que ter essas características, ela é insípida, inodora e incolor. Se essa água for alterada de algum modo, ela vai perder essas propriedades, ou pelo menos uma dessas propriedades. Outra propriedade da água é que ela é considerada o solvente universal. Isso porque ela é capaz de dissolver a maior parte das substâncias que existem. É, qualquer substância que é possível ser dissolvida nessa água, elas são chamadas de substâncias hidrossolúveis, como por exemplo o sal, né, que a gente tem aí nessa imagem. Para entender um pouco mais sobre isso, é necessário que a gente entenda os conceitos, né, de soluto, solvente e solução. Então, a gente vê só, anota aí. Solvente é um componente de uma solução que vai estar em maior quantidade, permitindo a dispersão do soluto. Já o soluto é o componente de uma solução que entra em menor quantidade e ele vai ficar disperso ali no solvente. E por fim, a solução, ela vai ser essa mistura entre solvente e soluto, como por exemplo essa mistura aí que a gente fez, né, nessa imagem de água com sal. Então, a água nesse caso, ela é o solvente, porque ela vai entrar em maior quantidade. O sal, ele é o soluto, porque ele vai ficar disperso nesse solvente. E a mistura que a gente fez de água com sal formou então uma solução. A água pode apresentar três estados físicos: o estado sólido, o líquido e o gasoso. Quando a água está no estado sólido, as suas moléculas elas estão bem unidas umas às outras. Já no estado líquido, essas moléculas estão um pouco mais afastadas, enquanto no estado gasoso, as moléculas elas estão muito afastadas. E isso aí você pode acompanhar nas imagens que estão abaixo. Notem aí. Em cada uma, você nota que no estado sólido, as moléculas bem unidas, no estado líquido, elas estão um pouco mais separadas, e no estado gasoso, elas estão bastante separadas. Bom, gente, então fica claro que a água, né, ela pode se apresentar nos três estados físicos na natureza, tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Um exemplo de água no estado sólido presente na natureza são os próprios icebergs, tá? Já no estado líquido, é aquela água que está presente no rio, no lago, no oceano. E no estado gasoso, é a água que está presente na nossa atmosfera, né? E que nessa atmosfera vai fazer o controle do clima do local, ok? O interessante aqui é que a água ela pode passar de um estado físico para outro, e a mudança de um estado físico para o outro recebe uma denominação. Por exemplo, quando a gente tem a mudança do estado sólido para o estado líquido, o nome desse processo é chamado de fusão. Um exemplo para isso é se vocês pegam um cubo de gelo e colocam um cubo de gelo na mão de vocês. O que é que você vai notar com o tempo? Que aquele gelo vai derreter. Não é isso que vai acontecer? Pois bem, o que que aconteceu com aquele gelo? Ele recebeu o calor da sua mão e com isso ele começou a mudar de estado físico e ele está virando água líquida, ok? Outro exemplo, né, de mudança de estado físico é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? O nome desse processo ele é chamado de vaporização. Um exemplo para isso é quando, por exemplo, você coloca uma roupa no varal para ela secar. Aquela roupa, ela vai receber o calor do sol e, por consequência, ela vai evaporar, ok? Então, gente, tanto a fusão quanto a vaporização, eles são processos que precisam receber calor para que a mudança de estado físico aconteça, tá certo?
Porém, há casos em que a água ela precisa, gente, perder calor para que a mudança ela aconteça. É o caso da mudança do estado gasoso para o estado líquido, que se chama condensação ou também chamada de liquefação. Um exemplo para isso é a formação dos granizos, que são aqueles blocos, né, de gelos que caem na atmosfera, os orvalhos da manhã, que são aquelas pequenas gotinhas de água, né, que a gente pode encontrar nas folhagens logo no início da manhã, quando o dia está muito frio. Tá? E as geadas também são exemplos de condensação. Um exemplo de condensação, acho que mais, como eu posso dizer, mais comum no nosso dia a dia é quando vocês pegam um refrigerante, né, uma lata de refrigerante e tiram ela da geladeira. Quando essa garrafa está muito, muito gelada, você vai notar com o tempo que vai começar a formar umas gotículas de água ali naquela lata, né? O que popularmente a gente chama de tá suando, né? A lata está suando. Então, gente, na verdade o que aconteceu foi que ao vocês retirarem essa lata da geladeira, aquela lata, né, aquele alumínio estava muito frio e ele entrou em contato com a água que está na atmosfera. E aí, essa água, né, esse vapor de água da atmosfera, ao entrar em contato com a lata, fez com que essa água mudasse de estado físico, tá? Então, aquela ali, não é que a garrafa está suando, não é que a lata está suando. O que aconteceu foi que o ar que estava ao redor daquela lata mudou de estado físico. Outro exemplo, né, de situação, né, de mudança de estado físico, em que precisa perder calor para que essa mudança aconteça, é a passagem do estado líquido para o estado sólido, que é conhecida como solidificação. E esse processo é o mais comum, que a gente faz quase que todos os dias, que é quando você pega uma água e coloca ela na geladeira para fazer gelo, ok? Gente, também tem a possibilidade da mudança do estado sólido para o gasoso ou do estado gasoso para o sólido, sem necessariamente passar pelo estado líquido. O nome desse processo ele é chamado de sublimação. Um exemplo para isso é vocês pegarem um gelo seco. Para quem não conhece, o gelo seco é o gás carbônico na forma sólida. Se vocês pegarem esse gelo seco e colocarem dentro de um copo, com o tempo esse gelo seco vai começar a evaporar, né? Vai começar, na verdade, a sublimar. Ou seja, ele vai mudar do estado sólido para o estado de vapor. Outro exemplo para isso também é quando os flocos de neve eles se transformam em nevoeiros. Então, o que é que acontece? Os flocos de neve eles vão começar a receber calor e vão se transformar em vapor d'água e dar origem a nevoeiros que são bastante comuns em locais frios, ok? Então, como a gente viu no slide anterior, a mudança do estado líquido para o estado gasoso ela é chamada de vaporização. Porém, existem três tipos de vaporização. O primeiro se chama evaporação, que é a passagem dessa água do estado líquido para o estado gasoso de uma forma bem lenta, sem que as moléculas de água ela formem bolhas ou ela fique em agitação. O outro tipo de vaporização é a ebulição, que aí nesse caso essa água vai precisar receber um calor, uma chama, e ela vai começar a borbulhar. Um exemplo para isso é você colocar a água lá no fogão para fazer o café. Tá? Então, esse tipo de mudança de estado físico é ebulição. E, por fim, o outro tipo de vaporização é a calefação, que é uma passagem de estado físico muito abrupta. É você, por exemplo, pegar uma gota de água e colocar em cima de uma chapa quente. Né? Você nota que a mudança ela foi quase que instantânea. Tá? Então, o nome desse processo aí é calefação. Bom, a partir daí vai ficar evidente que a água ela não fica parada no nosso planeta. Tem hora que a gente vai encontrar essa água na hidrosfera, né, formando os rios, o lago, o oceano. Tem hora que ela vai estar na atmosfera, presente no nosso ar na forma de vapor. Ora também ela pode estar na litosfera, entre os grãos lá formando o solo. E também ela pode estar na biosfera, compondo parte dos seres vivos. Gente, essa mudança de água, né, que acontece ao longo das esferas da nossa Terra é chamada de ciclo hidrológico, ok? Então, a gente define ciclo hidrológico como um conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que pode ocorrer com a água ao longo do tempo. Acompanhe comigo essa imagem que está aparecendo aí para vocês. Então, o ciclo hidrológico, ele tem início quando o Sol, ele começa a aquecer, por exemplo, aí os oceanos. Isso faz com que a água evapore, tá certo? À medida que essa água vai evaporando, ela chega na atmosfera e aí ela começa a se condensar, formando então as
Nuvens. Essas nuvens, por sua vez, vão ficando cada vez mais pesadas, cada vez mais grandes, e aí chega um momento em que ela fica tão pesada que ela vai então precipitar. Normalmente essa precipitação vai ocorrer na forma de chuva, mas se a temperatura for muito baixa, também pode ocorrer a precipitação da água que estava nas nuvens, formando granizo, né, que são pedras de gelo, ou até mesmo flocos de neve. Notem também aí que participam desse ciclo hidrológico os seres vivos, né, através da eliminação da água que está presente no seu corpo, como, por exemplo, através do processo de transpiração, que a gente pode ver aí nessa árvore. A vaquinha ali não está aparecendo, mas a vaca também transpira, né? Então, através da transpiração, ela elimina a água. A respiração, tanto da árvore quanto dessa vaca, também vai eliminar, vai fazer com que a água evapore para o ambiente. A formação de urina e a formação de fezes também são formas da gente entrar, né, com a água nesse ciclo hidrológico, ok? Então, para a gente entender um pouco mais sobre aquele problema que foi posto para você lá no início da aula, é necessário que a gente entenda mais alguns conceitos, que são o conceito de massa, volume e densidade. Massa, gente, ele se refere à quantidade de matéria em um corpo. Por exemplo, quando vocês vão numa balança e se pesam, aparece um valor lá, não é isso? Pronto, aquele valor que aparece é a massa de vocês, é a quantidade de matéria que vocês têm no seu corpo. Tá? Então, você foi na balança e deu 40 quilos. Então, essa é a quantidade de matéria que você tem no seu corpo. Deu 60, então você tem 60 quilos de matéria no seu corpo. Então, outro conceito que é importante a gente conhecer é o conceito de volume, que ele se refere ao espaço ocupado por um corpo. E aí eu lanço uma pergunta para vocês e vocês podem acompanhar nessa imagem aí embaixo. Eu tenho 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. E aí, qual pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Parabéns para quem respondeu que eles pesam a mesma coisa, porque de fato eles pesam a mesma coisa. Cada um pesa 1 quilo. O que vai diferenciar um do outro é o volume, e isso fica bem evidente na imagem. Dá uma olhadinha no algodão, vê como o volume, vê como o espaço que o algodão ocupa, ele é muito maior do que o do chumbo, tá? Então, o volume ele se refere ao espaço ocupado por um corpo. Outro conceito que é importante a gente definir é o conceito de densidade, né, que ele se refere à relação entre a massa e o volume de um corpo. Ou seja, ele vai se referir ao quão comprimido vai estar a massa de um corpo. Por exemplo, a água, quando está no estado líquido, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Já no estado sólido, a densidade dela é de 0,9 gramas por centímetros cúbicos, tá? Então, a densidade ela vai variar de um corpo para outro e também vai depender do estado físico que esse corpo está. E aí, será que agora você consegue responder aquele questionamento que a gente propôs lá no início da aula? Por que será que os icebergs eles flutuam no mar? Gente, como a gente acabou de ver, o iceberg é água no estado sólido. Se ela é água no estado sólido, a densidade dela é de 0,9 gramas por centímetros cúbicos. Já a água do mar, ela está no estado líquido, ou seja, sua densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. O iceberg, então, ele tem uma densidade menor do que a densidade da água do mar. E é por isso que ele flutua. Tá? Então, um corpo, nesse caso, para flutuar sobre o outro, é necessário que ele tenha uma densidade menor do que o primeiro. Okay? Então, a resposta para o nosso questionamento é que o gelo, assim como o iceberg, como ele tem uma densidade menor do que a água no estado líquido, ele consegue flutuar. E por isso ele não afunda. Então, agora a gente vai responder a uma questão, né, sobre o assunto que a gente viu na aula de hoje. A primeira diz o seguinte: indique a mudança de estado físico que ocorre em cada alternativa. Letra A. Seu Jorge colocou uma chaleira no fogo para fazer café. A água ferveu e, quando ele se deu conta, metade da água havia sumido. E aí, gente, o que será que aconteceu com essa água que o seu Jorge lá colocou para fazer o café? Então, a água ela estava no estado líquido e ela, né, entre aspas, sumiu, né? Então, ela virou vapor d'água. Então, a mudança que aconteceu daí, aí foi do estado líquido para o estado
gasoso. O nome desse processo é vaporização. Letra B. Patrícia colocou um copo de limonada no freezer para ficar bem geladinha. Quando foi buscar o suco, ele havia ficado duro como uma pedra. Então, gente, nessa situação aí, o suco ele estava no estado líquido, não é isso? E foi para o freezer e virou para o estado sólido. Então, o processo aqui que aconteceu foi a solidificação. Letra C. Choveu durante a noite e havia uma poça de água no pátio da escola. O dia estava ensolarado. Na hora do almoço, a poça de água havia desaparecido. E agora, o que é que aconteceu com essa água? Choveu, estava no estado líquido, ela sumiu. Se ela sumiu, né, ela virou vapor d'água. Então, novamente, aqui a gente tem um processo de vaporização. Letra D. Rafael comprou um picolé no parque. Os seus amigos o chamaram para jogar bola e ele deixou o picolé em cima da sua mochila. Durante o jogo, depois do jogo, quando foi procurar seu café, Rafael só encontrou um palito e sua mochila toda molhada. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ele tinha um picolé, dentro do picolé com água, né? Ele é feito com água. Então esse picolé era sólido, recebeu o calor do sol e virou para o estado líquido. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. E a última, na letra E, diz o seguinte: depois de algum tempo que colocamos um pano molhado no sol, notamos que ele seca, ele está totalmente seco. Então, o que que acontece, né, com esse processo em que a água vai secar no varal? Então, a água que estava presente naquela roupa, estava no estado líquido, recebe o calor do sol e ela muda de novo, né, vai mudar para o estado gasoso. Então, o nome desse processo aqui, novamente, é a vaporização. Meninos, vocês estão agora com uma lista de exercício e essa lista de exercício está dividida em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. Os alunos que vão fazer o tipo 1 são os alunos do quinto, sexto e sétimo ano. O tipo 2 são os alunos do oitavo, nono e primeiro ano. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai conversando para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter tido, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.